Tem algo profundamente injusto em ser atacada sem provocar. Você não entra em disputa, não levanta a voz, não busca atenção e ainda assim sente que incomoda. Como se a sua simples presença ativasse algo estranho nos outros. E talvez o mais confuso seja isso. Você não sabe se defende, se afasta ou se começa a duvidar de si. O que quase ninguém te conta é que ficar na sua não é neutralidade emocional. É posição e, em certos ambientes, posição silenciosa vira ameaça. Existe uma crença popular de que quem não faz barulho está segura, mas na prática quem não se diminui para caber costuma virar alvo de quem vive em comparação constante. Não porque você fez algo errado, mas porque não fez o que esperavam de você. Se você já sentiu esse peso sem nome, essa rejeição sem explicação, fica comigo. Porque entender isso muda não só a forma como você se vê, mas como você entra em qualquer lugar a partir de agora. Talvez tudo comece quando você admite, só para si, que isso te atravessou. Sabe quando você fica na sua, não provoca, não se impõe, não disputa espaço e mesmo assim vira alvo sem motivo? Você entra num ambiente e sente aquele clima estranho, sem explicação, olhares atravessados, respostas secas, uma hostilidade que não foi convidada. É como se existir do seu jeito já incomodasse alguém. E aí vem a confusão. O que eu fiz? Onde eu errei? Por que me tratam mal sem razão se eu não mexo com ninguém? Essa sensação de ser rejeitada sem explicação machuca, porque não tem um fato concreto para se defender. Só um peso no ar, um desprezo velado, uma exclusão sutil que te faz querer encolher. Às vezes o ataque não vem de palavras, vem do silêncio. E talvez a pergunta mais honesta aqui não seja por que me atacam, mas o que em mim ativa algo tão desconfortável no outro, mesmo quando fico quieta. Eu atendo muitas mulheres assim, discretas, educadas, que não disputam atenção e só querem viver em paz. Uma delas me disse algo que nunca esqueci. Parece que quanto mais eu fico na minha, mais as pessoas implicam comigo. No trabalho ninguém a confrontava diretamente, mas o clima mudava quando ela chegava. Conversas paravam, convites sumiam, respostas vinham frias do nada. Ela não era agressiva, não era invasiva, não era problemática. Ainda assim, virou alvo sem fazer nada. E o mais cruel disso tudo é que, por não existir um ataque claro, ela começou a atacar a si mesma. Passou a revisar cada gesto, cada palavra, cada silêncio, tentando descobrir onde estava o erro invisível. Quando ninguém acusa em voz alta, a gente vira nossa própria acusadora. E é aí que algo começa a se formar por dentro, bem devagar, sem fazer barulho. Tem coisas que não são ditas, mas organizam o comportamento das pessoas o tempo todo. Existe um sistema invisível nas relações sociais que reage não ao que você faz, mas ao que você representa. Quando você fica na sua, não compete, não se exibe, não pede validação, isso quebra uma expectativa silenciosa, porque muita gente só se sente segura quando o outro está claramente abaixo, precisando, agradando. A sua neutralidade vira um espelho desconfortável. Você não faz nada. E ainda assim desperta comparação social, frustração emocional, conflito interno projetado. É aí que surge a hostilidade passiva, o desprezo velado, a rejeição silenciosa, não porque você atacou, mas porque não entrou no jogo invisível de provar valor. Quando alguém precisa inferiorizar o outro para se sentir inteiro, qualquer presença firme e discreta vira ameaça. E isso costuma acontecer sem que você perceba de imediato. Muitas vezes, quando você percebe que está sendo tratada mal sem razão, uma crença antiga acorda aí dentro. A ideia de que, se você está sendo alvo, deve existir algo errado com você, né? Então você tenta se ajustar, se explicar, se diminuir um pouco mais. Fica mais cuidadosa, mais silenciosa, mais fácil de lidar.
como se isso fosse devolver harmonia ao ambiente. Só que essa crença sabota porque parte de uma premissa falsa, a de que o desconforto do outro é sua responsabilidade. Quando você acredita nisso, começa a negociar a própria presença. E o curioso é que quanto mais você tenta não incomodar, mais some, mais se apaga, mais perde contorno. E pessoas inseguras não respeitam a ausência de contorno. Elas avançam. E aqui a história começa a virar, mesmo que você ainda não perceba. O cérebro humano não reage apenas ao que é explícito. Ele reage ao que ameaça a imagem interna que a pessoa tem de si mesma. Quando alguém vive em comparação constante, qualquer presença que não peça aprovação ativa um desconforto interno. É aí que entra a projeção psicológica. Sentimentos que a pessoa não tolera em si são jogados para fora. Insegurança vira crítica. Frustração vira hostilidade sem motivo aparente. Você não provocou nada, mas virou o alvo onde o conflito interno do outro encontra descarga. Por isso o ataque costuma ser sutil, indireto, passivo, olhares atravessados, mudança de comportamento sem motivo, pessoas frias do nada. O cérebro tenta aliviar a tensão inferiorizando alguém que parece bem demais, em silêncio. Não é pessoal, mas dói como se fosse. E quando isso se repete, algo ainda mais profundo começa a acontecer na dinâmica. Em muitos ambientes, as pessoas não se relacionam com quem você é, mas com a função que você ocupa emocionalmente. A mulher que escuta, que entende, que não confronta, vira apoio silencioso, vira base, vira o lugar onde o outro descarrega a tensão sem pedir licença. E quando você sai minimamente desse papel ficando mais neutra, mais inteira, mais em si, o sistema reage porque você deixou de servir sem anunciar. E isso confunde, gera irritação, cria esse clima estranho sem explicação. Não é que você mudou, é que você parou de se adaptar automaticamente. Quando alguém só te respeita enquanto você cumpre uma função emocional, o dia que você se recolhe para si vira rejeição. E esse é um ponto delicado, porque toca direto na sua identidade. Chega um momento em que você começa a sentir que algo não encaixa mais. Você está mais consciente, mais inteira, menos disponível para jogos silenciosos e ainda assim é tratada como se estivesse fazendo algo errado. Esse estranhamento não é sinal de perda, é sinal de recuperação da identidade. Quando você deixa de se moldar para caber, sua presença fica mais nítida. E presença nítida incomoda quem só se orienta pela comparação. Não porque você se impõe, mas porque você não se dissolve. Você começa a ocupar o próprio corpo, o próprio silêncio, o próprio espaço. E isso muda tudo, mesmo sem palavras. Algumas pessoas se aproximam mais, outras se afastam. E é exatamente aí que entra a parte mais difícil desse processo. Talvez o que você precise agora não seja se explicar melhor, nem se fechar mais. O primeiro passo é parar de traduzir o desconforto do outro como culpa sua. Se alguém muda de comportamento sem motivo claro, observe, não absorva. Isso não é frieza, é discernimento emocional. Na prática, isso significa não se antecipar para agradar quando percebe um clima estranho, não tentar consertar o ambiente com simpatia extra ou silêncio exagerado. Manter o seu tom, o seu ritmo, a sua postura, sem ataque, sem defesa. Quando você não entra no jogo invisível, ele perde força. E aos poucos, algo curioso acontece. Ou a relação se reorganiza, ou se revela como nunca foi segura de verdade. E essa revelação sempre cobra um preço interno. Existe um luto silencioso nesse processo. O luto de perceber que nem todo desconforto pode ser resolvido com diálogo, maturidade ou boa intenção. Às vezes, a fantasia era achar que, sendo discreta e correta, você estaria protegida. Mas a rejeição sem explicação quebra essa lógica.
Dói aceitar que algumas relações só funcionavam enquanto você se diminuía, que o ambiente leve dependia da sua adaptação constante e que ao parar de se apagar, você perdeu um lugar que nunca foi realmente seu. Esse luto não é sobre perder pessoas, é sobre perder a ilusão de pertencimento. E quando essa ilusão cai, fica um espaço vazio que precisa ser atravessado com muita honestidade. É nesse espaço que algo novo começa a se formar, mesmo que ainda doa. Essa semana, eu quero que você observe sem corrigir. Observe quando alguém te trata com frieza sem motivo, quando surge aquele desprezo velado ou uma exclusão sutil. E em vez de se perguntar o que eu fiz de errado, troque por outra pergunta. O que essa reação diz sobre o estado emocional dessa pessoa? Só isso, sem resposta elaborada, sem justificativa interna. Perceba também o impulso automático de se adaptar, falar menos, sorrir mais, sumir um pouco para aliviar o clima e conscientemente não faça. Não para confrontar, mas para permanecer. Ficar no próprio eixo é um treino silencioso. No começo da culpa, da estranheza, da medo de ser rejeitada de vez. Mas é exatamente nesse desconforto que você começa a sair do lugar de alvo. E isso muda a forma como você entra no próximo ambiente. Talvez hoje você consiga olhar para trás e perceber que não ficou mais forte ficando menor. Que não encontrou paz tentando ser invisível. E que virar alvo, mesmo ficando na sua, nunca foi sobre excesso. Foi sobre presença. Quando você entende isso, algo se solta por dentro. A rejeição silenciosa perde parte do poder. O clima estranho deixa de ser um veredito sobre quem você é. Você não precisa endurecer, nem se justificar, nem se adaptar mais uma vez. Às vezes, tudo começa quando você reconhece em silêncio. Isso não é meu. Se essa conversa tocou em algo aí dentro, deixa um sinal. Uma palavra, um ponto, qualquer coisa que diga eu senti. Conclusão final. Talvez, depois de tudo isso, você comece a perceber que o problema nunca foi ser discreta. Foi viver cercada de pessoas que só sabem se sentir bem quando alguém se sente menor. E isso muda completamente a pergunta que você fazia lá no início. Em vez de por que incomodo as pessoas sem fazer nada, talvez a pergunta mais justa seja: por que eu continuo tentando caber em lugares que reagem mal à minha presença inteira? A partir de agora, você pode testar algo simples e profundamente transformador. Entrar nos ambientes sem se explicar por antecipação. Sentir o clima sem se responsabilizar por ele. E observar quem se aproxima quando você não se diminui para facilitar. Algumas relações vão esfriar, outras vão se revelar mais honestas. E você vai começar a sentir menos tensão no corpo, menos vigilância, menos culpa por existir. Se isso fez sentido para você, me conta. Em que situações você mais sente esse desconforto social? Trabalho, família, amizades. E se quiser continuar aprofundando esse tipo de conversa, fica por aqui. Tem reflexões que só fazem sentido quando você se permite ouvir até o fim,